Olá, pessoal. Aqui é o professor Fernandes. Como é que vocês estão? Bom, nossa aula de hoje vai ser assíncrona. Então, a aula referente aí ao dia 23 do 2, né, da disciplina de cálculo numérico. E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o conteúdo conhecido como ajuste de curvas. Esse conteúdo é um conteúdo bastante amplo. Devido a limitações de tempo, nós vamos trabalhar apenas uma parte dele que é fundamental aí para algumas disciplinas que vocês verão um pouco mais adiante no curso de engenharia, certo? Então, a gente vai falar, dentro do conteúdo de ajuste de curvas, vamos falar um pouco mais sobre a regressão linear. É um conteúdo que vocês vão precisar bastante, principalmente em física experimental. Bom, antes de entrar aqui na regressão linear, né, qual que é a ideia do ajuste de curvas? A ideia é fazer uma aproximação de funções, fazendo a substituição de uma função por outra, né? Trocamos uma função mais complexa por uma função mais simples. E o método que se usa para isso, mais conhecido, é o método dos mínimos quadrados, certo? Que é o que a gente vai utilizar também na regressão linear. Então, a ideia aqui da aproximação de funções, a ideia geral, pessoal, é a seguinte: é você aproximar uma função f de x por outra conhecida, isto é, você vai trocar uma função f de x por uma função g de x, de modo que a diferença entre essas funções, os valores obtidos em uma função e na outra, essa diferença, né, que a gente chama de resíduo, ele seja o menor possível. No caso do método dos mínimos quadrados, o somatório dessas diferenças ao quadrado tem que ser mínimo, ou seja, tem que ser o menor possível, certo? Bom, eu coloquei aqui para vocês uma situação, problema, onde nós podemos resolver com essa ideia de ajuste de curva, certo? A situação é a seguinte: após serem efetuadas medições no gerador de corrente contínua, foram obtidos os seguintes valores, indicados por meio de um voltímetro e um amperímetro. Então, aqui vocês têm uma tabela onde é indicado o valor da corrente elétrica e o valor da tensão elétrica nas medições que foram feitas aí. A pergunta é, o propósito do problema, né, para estimar o valor obtido pelo voltímetro quando o amperímetro estiver marcando 5 amperes. Veja que você não tem aqui na tabela esse valor, né? Você tem o valor para uma corrente de 1,58, 2,15, 4,8, mas para 5 não tem. Então, qual que é a ideia? A ideia é encontrar uma função que melhor se aproxime desses pontos aqui, melhor se ajuste, né, daí o nome, melhor se ajuste a esses pontos, e com base nessa função, descobrir aí qual é a voltagem, né, qual é a tensão elétrica para uma corrente de 5 amperes. Tá certo, pessoal? É uma diferença entre o ajuste de curvas e a interpolação, é que no ajuste de curvas, a curva que nós vamos encontrar não necessariamente passa por esses pontos que são dados aqui, pelos pontos que são dados na tabela, né? Diferente da interpolação. A interpolação, a curva que você encontra passa exatamente sobre aqueles pontos que são dados, né? Tanto que eles são chamados de nós. No caso do ajuste, não. A ideia é encontrar uma curva que melhor se ajusta, melhor se aproxima de todos os pontos. Então, vai ter uma diferença sempre entre o ponto e o por onde a curva está passando, certo? Beleza? Entrando aqui no conteúdo que nós vamos detalhar mesmo, né, que é a parte de regressão linear, a ideia é a seguinte: a ideia é que a curva que nós iremos encontrar com a regressão linear, né, como o próprio nome já sugere, a curva que nós vamos encontrar é uma reta, certo? E isso já resolve uma diversidade grande de situações. Então, seja f de x dada pelos pontos, né, xi, com i indo de 1 até n. Então, nesse caso aqui, a função f é dada por meio de uma tabela. Você não conhece a fórmula da função f, né? Você tem apenas uma tabela com alguns valores dessa função, com alguns pontos que pertencem ao gráfico dessa função. Então, na regressão linear, nós vamos substituir a função f por uma função g, que é uma função linear, uma função afim, né, uma função polinomial do primeiro grau, que tem esse formato, né, a mais bx. Então, o nosso problema se resume agora a encontrar os valores de a e b, que formam aqui, compõem a fórmula da função, certo? E como é que nós encontramos esses valores? Nós encontramos esses valores resolvendo, pessoal, esse sistema aqui. Como é que esse sistema é montado, né? Como é que a gente chega nele? Bom, a ideia partindo lá da função que nós queremos substituir,
encontrar uma nova função cuja diferença entre a função nova e a função original ao quadrado, essas diferenças somadas, seja a menor possível. Então, a gente faz uso de derivada parcial, já que a função com a qual a gente está trabalhando tem duas variáveis, e encontrando o mínimo, né? Vocês sabem que derivada está relacionado com os valores extremos da função, né? E aí, com base nessa derivada parcial, nós chegamos a esse sistema aqui. Essa demonstração, esse passo a passo, vocês podem encontrar em qualquer livro de cálculo numérico. Então, nós chegamos a esse sistema. E, embora pareça uma coisa bem complexa, né, à primeira vista, a gente vê esses símbolos assim um pouco diferentes, mas é bem simples de trabalhar, né? Aqui, por exemplo, você tem A vezes o somatório do número 1, com o i variando de 1 até n. Então, você vai somar o número 1 n vezes. E quem é esse n? N é a quantidade de pontos que são dados no problema, certo? Aí, seguindo aqui a primeira equação, é mais b vezes o somatório com o i indo de 1 até n do xi. Ou seja, você vai somar aqui x1 mais x2 mais x3 mais x4 até o xn. Então, você vai pegar os valores de x dos pontos que são dados e vai somar, certo? Aqui você tem o somatório dos valores de y, né, dos pontos que são dados. Aqui o somatório dos valores de x novamente. Aqui o somatório dos valores de x ao quadrado. E aqui no final, o somatório do produto entre o x e o y dos pontos que são dados, certo? Você preferir trabalhar com a notação matricial nesse sistema, ele tem essa notação matricial aqui. Beleza, pessoal, vamos fazer um exemplo, né, para que vocês entendam, percam medo aí desse conteúdo, que ele é bem simples, de fato, né? Então, nesse exemplo, nós vamos conhecendo a função f, né, por meio dessa tabela. Então, nós temos aqui 4 pontos que pertencem ao gráfico da função f. Vamos encontrar, determinar a reta que melhor se ajusta a essa função. E aí fiquem atentos que o enunciado desse tipo de problema, né, pode aparecer como apareceu aqui, né? Encontre a reta que melhor se ajusta à função, pode aparecer encontre a reta de regressão dos pontos dados, pode aparecer encontre a função afim ou a função polinomial do primeiro grau que melhor se aproxima desses dados. Então, pode aparecer no enunciado aí dessas diversas formas, certo? Beleza, então, a ideia aqui, pessoal, para resolver nosso problema é encontrar uma função g de x, colocar ela aqui, uma função g de x que tenha esse formato, né? Que seja igual a mais b vezes x. E o nosso trabalho consiste em descobrir aqui os valores de a e de b. Bom, vocês viram lá do nosso sistema, o sistema que nós teremos que resolver, né? Que nós vamos precisar da soma dos valores de x, dos pontos, né? Que se variando de 1 até 4, porque são 4 pontos apenas. Nós vamos precisar da soma dos valores de y, e o y, o i, né? Variando de 1 até 4 também. Vamos precisar da soma dos valores de x dos pontos ao quadrado, indo de 1 até 4 também. E vamos precisar da soma dos valores do produto, né, do x pelo y dos pontos dados aí. Então vamos correr atrás aqui dessa soma. Né? Primeiro do x, né? Olhando para a tabela, os valores de x são 0, 1, 2 e 3, né? Vou colocar aqui. Então vamos somar 0, mais 1, mais 2, mais 3. Fazendo essa soma, o resultado é 6, né? A soma dos valores de y, dos y dos pontos aqui, então vai ser 0, 1, 3 e 2, né? Vamos fazer a soma aqui. 0, mais 1, mais 3, mais 2. Isso aqui vai dar 6 também. Precisamos da soma dos valores de x ao quadrado, né? Os valores de x estão aqui, eles ao quadrado ficariam 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Fazendo as contas, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, né? 3 ao quadrado dá 9, somando 14. E por último, a soma do produto de x por y, né? Então nós teríamos aqui 0 vezes 0, mais 1 vezes 1, x vezes o y do ponto, certo? Mais 2 vezes 3, mais 3 vezes 2.
Fazendo as contas, 0 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 2 dá 6 também. Somando 1 mais 6 dá 13, né? Beleza, pessoal, nós já temos todos os somatórios que nós precisamos para montar o sistema, né? Como é que é o sistema mesmo? Vamos retornar aqui. O sistema que nós vamos montar para resolver é esse. A vezes o somatório do número 1, que é a quantidade de pontos que são dados, né? Mais B vezes o somatório do x igual ao somatório do y. E a segunda equação tem esse formato, certo? Vamos montar o sistema. Então, nós vamos ter aqui, pegando os dados que nós acabamos de calcular, o sistema que nós temos que resolver é esse. Nós vamos ter aqui A vezes a quantidade de pontos que são dados, então 4, mais B vezes o somatório dos valores de x, nós calculamos aqui, deu 6, igual ao somatório dos valores de y, nós calculamos e deu 6 também. Na segunda equação do sistema, nós temos somatório dos valores de x, que foi 6, vezes a, né? Então, a vezes 6, mais o somatório do x ao quadrado vezes b, somatório do x ao quadrado deu 14, né? Então, vai ficar b vezes 14, igual ao somatório do produto de x por y, que deu 13. Beleza, pessoal. Está montado aí o nosso sistema. Para resolver esse sistema aí, vocês... É um sistema simples, né? Duas equações, duas variáveis, tem uma diversidade grande de forma de fazer essa resolução. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos simplificar essa primeira equação aqui por 2, certo? Para facilitar a resolução. Então, vai ficar assim. Dividindo todos os membros dessa equação por 2, e eu já vou mudar a ordem. Eu vou botar o coeficiente primeiro e a variável depois, certo? Que é como normalmente aparece. Então, 4a dividido por 2 fica 2a. 6b dividido por 2 fica 3b. 6 dividido por 2, 3. Na segunda equação, só vou repetir, alterando a ordem aí entre coeficiente e variável, né? Normalmente o coeficiente vem primeiro. Então, A6, a gente bota 6a, né? 14b igual a 13. Pronto, pessoal. Finalizando a resolução, vamos multiplicar aqui a primeira equação do sistema por menos 3. Vamos multiplicar aqui por menos 3. E o resultado nós vamos somar com a segunda equação, certo? Vai ficar 2a vezes menos 3, menos 6a, mais 6a, 0, né? A ideia é eliminar uma das variáveis, conseguimos. 3b vezes menos 3 dá menos 9 mais 14. Isso aqui dá 5, né? Fica 5b igual 3 vezes menos 3, menos 9 mais 13, 4, né? Então, b vai ser igual a 4 quintos. Você pode deixar a fração ou usar a forma decimal, né? 4 quintos é o mesmo que 0,8, certo? Beleza. Com o valor de b na mão, substitui em qualquer uma das equações, vou colocar aqui na primeira, e descobre o valor de a, né? Então, nesse caso, ficaria 2a mais 3 vezes o valor de b, foi 0,8, igual a 3. O valor de 3 vezes 0,8 é o mesmo que 2,4, né? Ele está positivo, passa para o outro membro da equação, fica negativo. Ficou 2a igual a 3 menos 2,4, que dá 0,6. Então, o valor de a vai ser 0,6 dividido por 2, 0,3. Perfeito, pessoal. Então, com os valores aqui de a e b, nós conseguimos já montar a nossa função, certo? A equação da nossa reta. E nesse caso, vai ser a seguinte, a g de x vai ser igual a, que é 0,3, mais b vezes x, então mais 0,8 vezes x. Então essa aí, pessoal, é a equação da reta que melhor se ajusta aos pontos que foram dados, tá certo? E aí, se você observar, trazendo para uma situação mais prática, né? Se você quer conhecer qual é o valor nessa função de um ponto que não está aqui na tabela, por exemplo, qual seria o valor de y para x igual a 5, né? O x igual a 5 não está aqui na tabela. Então, a ideia seria trocar aqui na função que nós encontramos o x por 5 e fazer a substituição, certo? Fazer a substituição aí fazer a substituição na função e descobrir, né?
qual que seria o ponto correspondente. Tá certo, pessoal? Pronto. Então, tá feito aí essa breve abordagem sobre o conteúdo, né, de regressão linear. Qualquer dificuldade é só entrar em contato, pessoal. Eu estou deixando aqui, vou anexar essa videoaula e esse material aqui, essas anotações, vou anexar no Google Sala de Aula para vocês. Estou deixando algumas sugestões de exercícios. Então, tem duas questões aqui, que seria repetir esse procedimento que a gente acabou de fazer, encontrar a reta que melhor se ajusta a esses pontos aqui. A primeira questão é uma questão genérica, na segunda questão já é uma questão com uma aplicação, certo? E uma outra sugestão de exercício é a resolução daquela situação problema que eu coloquei no início da nossa videoaula, certo? Essa situação aqui. Situação problema lá que envolve a corrente elétrica e a tensão elétrica, né? A amperagem, como a gente fala, e a voltagem, né? Certo, pessoal? Então é isso aí. Qualquer dificuldade é só entrar em contato e vamos lá. Até a próxima.